Paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Glória aos... Paz do Senhor, irmã Patrícia, bem-vinda. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Paz do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos entrar na intimidade com o Pai. Oh, glória a Deus. Pai, nós entramos na Tua maravilhosa presença, Senhor. Queremos agradecer mais um dia pelo Teu amor, pela Tua fidelidade. Sim, meu Pai, por nos teres tirado do reino das trevas e teres transportado para o reino da luz. Nos dares a Tua glória com o nosso Salvador Jesus. Paizinho, te pedimos perdão por qualquer ato, pensamento, palavras, obras ou missões, Senhor, tenhamos dito, tenhamos feito. Pedimos-te perdão agora e dá-nos um coração puro para que entremos agora diante do teu trono, da tua face, em santidade, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Oh, glórias a ti, glórias ao teu santo nome, meu Pai. Que o teu Espírito Santo nesta noite possa vir a falar e que esta palavra, Senhor, a tua palavra, meu Pai, possa penetrar no coração de cada um dos meus irmãos que estão a ouvir esta mensagem, Pai, a tua palavra, Pai, pois Jesus disse: santifica-os na verdade e a verdade é a tua palavra. Glórias a ti, glórias ao teu santo nome. Vem repreender toda a estratégia de Satanás contra as nossas vidas, contra esta live, em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, porque sempre ouves a minha oração e fazes muito mais acima daquilo que te peço. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Então vamos abrir a nossa palavra, o nosso escudo, não é? Vamos abrir em Atos, capítulo 7, versículo 48. E diz assim: mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. Porventura não fez a minha mão todas estas coisas? Homens de dura serviço, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Palavra do Senhor, meu irmão, eu quero falar sobre esta palavra. Nós estamos a ver aqui que Deus, ele não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Onde é que Deus ele habita? Ele habita dentro do nosso coração. Quando você recebe Jesus
O Espírito Santo de Deus, ele vem fazer morada em si. E a Bíblia vai nos dizer que é o Espírito Santo de Deus que nos vai convencer do pecado, do juízo e da justiça. Então não vai ser mãe, pai, pastores a convencê-lo. Vai ser o Espírito Santo de Deus. Mas você também tem que tomar uma decisão, que é seguir Jesus. Porque Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele também vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu irmão, vamos ver que Jesus, ele veio a este mundo com uma missão. E a missão que ele veio neste mundo foi por mim e por você, morrer pelos seus pecados naquela cruz. Porque ele teve uma morte de cruz. Então, meu irmão, veja o sofrimento de Jesus Cristo. Eu quero lhe dizer, se você fosse a única pessoa neste mundo, Jesus, ele vinha e cumpria tudo até ao fim, morrendo naquela cruz por você, porque você é um filho amado para Deus. Deus, ele não nos deu um espírito de escravidão para noutra hora estarmos em temor, mas sim nos deu um espírito de adoção de filhos, o qual clamamos: Abba, Pai, Paizinho querido. Meu irmão, você é o templo do Espírito Santo e você tem que reverenciar, você tem que andar em santidade. Meu irmão, as provações, elas vão vir à sua vida, porque ser cristão não é fácil, meu irmão. Mas como é que você vai passar por cada provação? Vamos ver que Deus, ele nos diz na sua palavra que ele não nos dá provação maior daquela que nós não podemos suportar. E você vai olhar para Jesus. Se você é um seguidor cristão, que é um seguidor de Jesus Cristo, um discípulo obedece de todo o coração. Então você, a primeira coisa que tem que fazer é ter intimidade com o Pai. E através do Espírito Santo que está em nós. E o Espírito Santo, quando temos intimidade com o Pai, ele também vai interceder por nós, como diz a palavra de Deus, com gemidos inexprimíveis. Meu irmão, então nós vemos que a primeira coisa é termos intimidade com o Pai. Entra no teu quarto, não é? Fecha a tua porta e ora ao teu Pai que está em oculto. E Ele que te vê em secreto, em oculto. Você vai contar a sua vida para Ele. Porque você não é preciso ir-se a ajoelhar ao pé de um padre que é pecador igual a nós. Você tem o livre acesso
para contar a sua vida para Deus. Porque nós temos um advogado justo, que é Jesus Cristo, para contarmos a nossa vida, para contarmos os nossos problemas a Ele. E Ele, a sua palavra vai dizer que Ele está com os seus olhos e os ouvidos abertos para as orações do justo. Meu irmão, você é justo? Você anda em obediência a Deus? Você tem intimidade com o Pai? Segunda coisa, andar em santidade, pois sem santidade ninguém verá ao Senhor. Ter intimidade com Deus, andar em santidade. A terceira coisa, meu irmão, renunciar às coisas deste mundo. Eu quero lhe dizer que a pessoa que recebe Jesus Cristo dentro do seu coração, ela tem que ter uma transformação de vida. Por vezes não vai ser logo, porque vai ter que haver um processo. Eu vou lhe contar um pouco de mim. Eu, meu irmão, quando fui para a igreja, eu não me dei assim de uma hora para a outra. Porquê? Mas o Espírito Santo, ele já estava a trabalhar em mim, porque nós somos barro nas mãos do oleiro e ele nos está a moldar mais e mais, conforme a imagem e semelhança. Eu saía na noite e eu já ia evangelizar, a falar de Jesus. Até que um dia, meu irmão, até ao fim de um ano, eu fui batizada nas águas e eu senti muita pureza e felicidade. Eu quero lhe dizer que a minha vida, ela mudou. Porquê? Porque o batismo simboliza. O que é que o batismo vai simbolizar? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então, o batismo simboliza quando nos mergulham na água, nós morremos com Cristo. Os nossos pecados foram sepultados na água. Agora, quando nós somos submergidos da água, nós ressuscitamos com Cristo. Foi aí que eu senti felicidade, pureza, meu irmão. Aí Deus começou-me a usar tremendamente para ajudar as pessoas através do Espírito Santo. Porque como o apóstolo Paulo disse, eu não ando por sabedoria humana, e sim ando pelo poder de Deus. O poder de Deus que está a operar, que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, ele está a operar na nossa vida, ele está a dar vida, a vivificar o nosso corpo mortal, para fazermos as mesmas obras que Jesus fazia, até obras maiores do que estas. Por isso, meu irmão, é esta convicção que você tem que ter, que você tem o Espírito Santo, porque Jesus ele vai dizer para os seus discípulos: eu não vos deixarei órfãos. Eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei para vós o Espírito Santo. O Espírito Santo, o vosso amigo, o vosso consolador. Você está num mundo, tribulação, onde agora estamos com esta peste do coronavírus. Mas quando você tem o Espírito Santo e tem intimidade com o Pai, você vai ter uma paz que excede todo o entendimento. Não, a paz do Senhor, Carlos. Eu sou missionária de Jesus. Eu antes era modelo fotográfico, bailarina de cantores. Eu andava no mundo e vejo a transformação que Deus fez na minha vida.
E quem quiser ver no Facebook Missionária Marisa Isabel, eu tenho a página para glorificar o nosso Deus, não é? Porque Ele nos usa como instrumento para ajudarmos as outras pessoas. Mas eu não sou melhor do que ninguém, porque nós todos somos iguais perante Deus. Mas Deus, Ele quer de nós obediência, renúncia às coisas deste mundo. Porque se alguém ama o mundo ou que nele há, o amor do Pai não está nele. E precisamos ter intimidade com o Pai, humilhar-nos de joelhos, falar com Ele, sentir esta presença maravilhosa. Eu estou-vos a dizer que eu era uma rapariga que estava no mundo, que era modelo fotográfico, eu era bailarina de cantores, eu fazia coisas que desagradavam a Deus. Mas a palavra de Deus vai dizer: não foste vós que me escolheste a mim, mas fui eu que vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo aquilo que pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Meu irmão, você tem dado fruto para o reino de Deus? Nesta noite, no Brasil é nesta tarde, porque eu estou aqui em Portugal, e eu quero lhe perguntar se você tem dado fruto, se você tem anunciado o Evangelho, e não é uma religião, meu irmão, o Evangelho do reino, anunciar o reino de Deus, porque Jesus ele veio anunciar o reino de seu Pai, o reino de Deus. Assim nós temos que anunciar o reino de Deus, andar em amor, vir a dar este amor de Jesus às pessoas e não uma religião, porque nós vamos ver na palavra de Deus que Jesus, ele chamava os fariseus, os religiosos na altura, não é, meu irmão, de hipócritas. Por isso nós vemos que Jesus ele veio a anunciar o reino de Deus. Agora somos nós, esta é a nossa responsabilidade, porque todos nós vamos ter que dar contas no juízo final, meu irmão. Todos nós vamos ter que dar contas daquilo que fizemos aqui na terra. Meu irmão, Jesus ele está a voltar. Nós não sabemos o dia nem a hora, mas nós vemos os sinais a cumprirem-se. Terremotos em vários lugares, pestes, não é? Guerras, rumores de guerras, mas Jesus ele vai dizer: não vos assusteis porque ainda não é o fim, e sim o princípio das dores. Amém, a paz do Senhor. Ricardo Ferreira, não sou católica, eu sou cristã. Eu sou missionária de Jesus, eu sigo Jesus Cristo. Há uma diferença, eu não ando por religião, eu ando por o amor. E Jesus ele veio anunciar o reino do seu Pai. Onde ele passava, a vida das pessoas eram transformadas. Ele veio pelo amor e é essa diferença que nós temos que ver. Hoje em dia, Deus ele quer que nós nos arrependemos, porque Jesus ele veio ao pecador ao arrependimento. Como eu tive uma conversão genuína, como eu já disse, que era modelo fotográfico e bailarina de cantores, eu andava mesmo no mundo, fazer coisas que desagradavam a Deus. Hoje em dia eu conheci Jesus, eu fui liberta. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Assim diz Jesus. Você nesta noite, você quer ser liberto por Jesus? Porque Ele está a voltar, meu irmão. Como eu estava a falar, e Ele disse que ainda não era o fim. É só o princípio das dores. Então, nós vamos compreender dores de parto, como uma mulher fosse a dar à luz um filho, assim está a terra.
A terra, as dores estão-se a intensificar a cada dia mais. Nós estamos agora a ver os furacões que estão a acontecer lá fora. Ainda agora houve um terremoto do México de 7,1, acho eu. E estamos a ver os furacões. Meu irmão, isto é a palavra de Deus a cumprir-se. Meu irmão, a máscara é preparação. É preparação para vir o anticristo ao mundo, meu irmão. A palavra de Deus vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Perece por falta de ler as Escrituras. Nós estamos a ver que a palavra de Deus está-se a cumprir. E o Apocalipse. Nós estamos a entrar no Apocalipse, meu irmão. Pois a palavra de Deus vai dizer que o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele teve uma revelação. Ele foi arrebatado, meu irmão, ao céu. E Jesus, ele deu-lhe a revelação do Apocalipse. Das 7 igrejas. Meu irmão, eu quero falar sobre 2 igrejas que Jesus falou ao apóstolo João. Então vamos ver a Filadélfia. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, meu irmão. Eu quero falar sobre estas igrejas, o que veio ao meu coração. 6ª carta à igreja da Filadélfia. Vamos aqui ver o versículo 10. Vamos ver o Apocalipse 2, capítulo 2, capítulo 3, versículo 10. Eu quero que o meu irmão reflita nesta palavra. Eu andei à procura se é verdade a encruzilhada. Meu irmão Ricardo andou à procura se é verdade a encruzilhada. Meu irmão, Jesus, ele diz, ele fala-nos da porta estreita e da porta larga. A porta estreita, a porta larga, muitos entram por ela e leva à perdição. E a porta larga, a porta estreita, é o caminho que leva à salvação. É o caminho que você entra por seguir Jesus Cristo. Então ela é estreita. Nós vemos que ela é estreita, mas é o melhor caminho que você pode vir a tomar. Porque nós estamos a ver que a palavra de Deus está-se a cumprir, as profecias estão-se a cumprir diante dos nossos olhos. Brevemente, Jesus ele vai voltar. Ele vai arrebatar a sua igreja, aqueles que estão fiéis, ele vai arrebatar esta. Nós temos que ser como esta igreja que eu vou falar. Então diz assim: como guardaste, é Jesus que vai falar, a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Meu irmão, aqui Jesus ele está a dizer: guardaste a palavra da minha paciência, não me negaste. Guardaste os meus mandamentos, andaste no meu caminho, eu também te vou guardar da hora. Não é na hora. Se fosse na hora, você tinha que estar aqui neste mundo quando fosse a tribulação. Ele vai guardar da hora, ele vai nos retirar.
porque nós que estudamos escatologia, e é muito importante estudar o Apocalipse, nós vamos ver que vai cair 21 chagas do Apocalipse nesta terra. E quando caírem, a igreja já não vai estar aqui. Jesus, ele vai vir, ele está aqui a dizer, vai nos guardar da hora, não é na horas, da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Porque nós sabemos que Jesus, ele vai voltar, vai nos arrebatar. E nós vamos para as bodas do Cordeiro. Vamos para as bodas do Cordeiro, quando nesta terra vai estar 7 anos de tribulação, governados pelo Anticristo. Durante 3 anos e meio vai ser a paz, ele vai fazer uma falsa paz, e nós sabemos que os irmãos de Israel, não é? Eles não aceitaram Jesus como o Messias e eles estão à espera do Messias, e é o Anticristo. E meu irmão, quando este mundo vai estar 7 anos de tribulação, perseguição, com 21 chagas do Apocalipse, eu quero lhe dizer, ainda há tempo para você se reconciliar com Jesus Cristo e vir para os caminhos de Jesus. E andar nos caminhos de Jesus tem que haver uma transformação de vida. Porque não é ir a uma igreja um domingo que o vai salvar, e sim transformação de vida, andar em obediência e ter intimidade com o Pai. Porque nós temos um Pai que cuida de nós nos mínimos detalhes. Ele quer que nós estejamos aos pés dele. A palavra de Deus vai dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele no tempo certo vos exalte. Meu irmão, não é no nosso tempo. Nós às vezes queremos no nosso tempo, mas não é no nosso tempo, e sim no tempo de Deus. Pois a vontade de Deus para a nossa vida, ela é boa, perfeita e agradável. Nunca se esqueça que a palavra de Deus vai dizer: pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, porém eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Eis que te tenho gravado nas palmas das minhas mãos. Meu irmão, quando Deus olha para a sua mão, ele vê o seu nome. Ele vê as aflições que você está a passar. Ele vê cada provação que você está a passar. Será que você está a ser obediente, está a perseverar? Ou está a ser desobediente à palavra de Deus? Porque Ele vem buscar esta igreja, Filadélfia, ao contrário desta igreja da Laodiceia, que é o capítulo 3, versículo 14, diz assim. Vamos aqui a ler. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Ou se lá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Meu irmão, eu quero dizer, não interessa ir a uma congregação, porque isto é a igreja que vai a uma congregação e que tem os pés no mundo. Não está morna. Ela está morna. Ela ainda não se converteu.
Então, meus irmãos, nós vemos aqui que nós temos que ser a Igreja Filadélfia. É essa igreja que Jesus ele vem buscar. Não é a igreja Laodiceia. Nem é fria nem quente. Ela é morna. Mas eu não vou à igreja, nem vou praticar. Meu estilo de vida é relaxar e ouvi-lo. Tenho filho com doença crónica, por algum motivo foi aceito e ele o ajudou muito. Meu irmão Ricardo, se você quiser receber Jesus, é a melhor decisão que você faz na sua vida. E porque é assim, nós temos que andar em obediência à palavra de Deus, renunciar às coisas deste mundo. Eu falo por mim, que eu, quando fui batizada nas águas, ao fim de um ano, Deus começou-me a usar tremendamente para ajudar a vida das pessoas. E você vai me dar o nome do seu filho e eu vou orar por ele. Um bom servo de Deus é pelas nossas atitudes e nisso que acredito. Sim, sim, meu irmão, sim, é pelas boas atitudes, mas a palavra de Deus vai dizer que nós somos salvos pela graça. E a graça, nós estamos no tempo da graça. A graça é um favor que nós não merecemos. Meu irmão, Jesus ele vai a este mundo, ao pecador, ao arrependimento. Eu agora veio ao meu coração a história bíblica do apóstolo Paulo, porque nós vemos que houve uma transformação na vida dele. Então, os meus irmãos devem conhecer quem é o apóstolo Paulo, o maior evangelista da Bíblia. Mas agora vamos ver na Bíblia Sagrada quem era o apóstolo Paulo antes de ser apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? Nós vamos ver na Bíblia Sagrada que ele era um perseguidor e assassino de cristãos. Pois é, meu irmão, ele era um perseguidor e assassino de cristão. Vamos aqui ver onde diz assim. Vamos então ler. Eu vou-vos ler, meu irmão, porque esta história do apóstolo Paulo, o maior evangelista da Bíblia. Então diz assim: e Saulo respirando, podem abrir em Atos capítulo 9. E Saulo respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pedindo cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz. Estamos a ver, meus irmãos, que Saulo, ele andava por uma religião. Ele conduzia os presos a Jerusalém. Ele andava a perseguir os cristãos, meus irmãos. E quando ele ia no caminho de Damasco, ele ouviu uma grande voz e uma grande luz resplandecente e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse:
quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou a Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo, atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? Levanta-te, entra na cidade e lá será-te dito o que te convém fazer. Meus irmãos, nós estamos a ver aqui, quando Saulo caiu do cavalo, Saulo ficou cego. Ficou cego, meus irmãos. Ele perseguia os cristãos. Jesus diz, por que me persegues? Porquê? Porque ele andava a perseguir os cristãos. Ele agarrava nas mulheres pelos cabelos, matava-as. Vejam o encontro que Saulo teve com Jesus. Ele ficou cego. Vamos ver aqui no 8. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. Ele esteve lá 3 dias sem ver. Mas vejam como Deus, Ele é misericordioso. Meu irmão, eu quero dizer nesta noite que Deus, Ele quer prostitutas, Ele quer drogados, Ele não faz exceção de ninguém, assim como aconteceu com a vida do apóstolo Paulo, que antes era um assassino, um perseguidor de cristãos. Amém? A paz de Deus, irmão Sérgio. Então eu estou aqui a falar da transformação que houve no apóstolo Paulo. E vamos ver no versículo 10. E havia ainda mais com um certo discípulo chamado Ananias, um discípulo de Jesus. E disse-lhe o Senhor em visão em Ananias. E ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Nós temos que nos humilhar e dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, sou teu servo, tua serva. E vamos ver, meu irmão, que ele disse, o Senhor, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Nós vemos que Saulo se humilhou na presença do Pai. Ele se humilhou pedindo para ter misericórdia dele, para que ele tornasse a ver. Nós estamos a ver. Então nós temos que nos humilhar. E numa visão ele viu que encontrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E olha agora, vejam o que Ananias respondeu. Respondeu Ananias, Senhor, eu ouvia falar muito acerca deste homem. Ouvi quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem o poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas disse, porém, o Senhor, meu irmão, é tão forte esta palavra, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quando deve padecer pelo meu nome. Então, meu irmão, nós estamos a ver
que Saulo, mesmo sendo perseguidor, mesmo sendo assassino, ele era um escolhido do nosso Pai. Porque Deus, o nosso Paizinho, ele levanta o drogado, ele vai levantar a prostituta e vai fazer desses homens que estão presos no reino das trevas por Satanás, ele vai fazer uma transformação de vida, ele vai fazer em grande homens de Deus e homens de Deus e mulheres de Deus. Porque o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que nele crê. O Evangelho é transformação de vida, meu irmão. Nós somos o templo do Espírito Santo. Meu irmão, você tem que fazer a diferença neste mundo. Jesus, ele vai dizer: eu sou a luz do mundo. E quem me segue jamais andará em trevas. Meu irmão, e a palavra de Deus vai dizer que Ele nos arrancou do reino das trevas, onde nós andávamos perdidos, para o reino da luz. Por isso, meu irmão, nós agora estamos no reino da luz. Temos o nosso nome escrito no livro da vida. Somos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E Ananias foi lá. Nós vemos aqui que Ananias, ele obedeceu. Ele obedeceu ao Pai. Nós não estamos aqui porque Ananias podia dizer assim: não, ele matava, ele era assassino de cristãos, como é que eu vou obedecer? Mas melhor é obedecer a Deus do que aos homens. Melhor é obedecer do que sacrificar. Meu irmão, então nós vemos aqui a obediência de Ananias, que foi lá, entrou na casa de Saulo, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Glória a Deus! E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a vista e levantando-se foi batizado. Meu irmão, nós vamos ver que houve uma transformação, porque a seguir vai dizer: o perseguidor é perseguido. Já estão aqui a ver? Foi uma transformação de vida. É isto nesta noite que Deus ele quer fazer com a sua vida. Foi o que Deus, o Espírito Santo, pôs no meu coração. A minha primeira live aqui no TikTok, porque eu digo, eu não estou aqui para ganhar dinheiro, eu estou aqui para pregar a palavra, estou aqui para ajudar os irmãos e por isso eu estou aqui com uma missão que é trazer-lhe o reino de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a palavra de Deus vai dizer que todos estão separados, destituídos da glória de Deus. Nós sabemos, desde Adão e Eva,
da desobediência no Éden, nós sabemos que o pecado entrou no mundo. E nós vemos que o pecado, a desobediência entrou no mundo e todos nós nascemos do pecado. Mas Deus foi misericordioso conosco, porque nós temos um Pai muito misericordioso e amoroso com os seus filhos. Mas também eu vou dizer, meu irmão, não sei aquilo que está a passar na sua vida, mas eu quero lhe dizer que o nosso Pai, Ele é um Pai que Ele disciplina os seus filhos. Então Ele, quando disciplina os seus filhos, nós vamos ver que é preciso passarmos por provação. Você lembra-se da história de José, lembra-se da história de Jó? O que é que eles tiveram que passar? Jó perdeu tudo e a sua mulher ainda lhe disse para amaldiçoar o seu Deus. E Deus ainda nós sabemos, não é, que ainda lhe mandou chagas. E o diabo disse que iria tocar em tudo. Mas Jó nunca amaldiçoou o seu Deus. Porque o diabo queria ver se ele era obediente a Deus. E Deus permitiu. Nós vemos o que Jó passou. E vemos o fim que Jó teve. Pela sua obediência, Deus restituiu o dobro na sua vida. Amém? Amém, glória a Deus. Por isso, meu irmão, esta é a melhor decisão quando você aceita Jesus no seu coração. O Espírito Santo, Ele entra em você, Ele é que vai convencer do pecado, do juízo e da justiça. Mas Deus dá-nos o livre-arbítrio de escolha. Ou você entra pela porta estreita, que é o caminho que leva à salvação, e você pode me contatar, porque nós temos estudo da palavra no meu YouTube, com o pastor Miqueias, que é um pastor que está no México, a dar a palavra de Deus, a levar a palavra de Deus no centro de recuperação e em casa de irmãos, e ele anda pelo poder de Deus. E ele é pastor, missionário e também cantor. E ele está a dar o estudo da palavra de Deus, da Bíblia. Tem sido muito, muito edificante para as nossas vidas. Se vocês quiserem vir a juntar a nós, é fazer um Skype, uma conta Skype. E todas as terças-feiras, as quintas-feiras e os sábados, às 4h30 do Brasil e às 8h30 de Portugal, e ele está no México, é às 2h30 do México, nós temos a palavra, que tem sido uma bênção, porque Deus vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento, por falta de ler as Escrituras. Sou feliz, apesar de todas as dificuldades. Quando precisei, esteve sempre lá. Amém, irmão Ricardo. Deus, Ele está sempre conosco. E a palavra de Deus vai dizer que Ele quer que todo o mundo se salve e que venha ao conhecimento da verdade. E não há nenhum caminho que o leve à salvação, que é por Jesus Cristo. Ele é que vai morrer por mim e por você. Ele é que vai morrer naquela cruz. Ele poderia ter mandado no Getsemane um batalhão de anjos e o livrar. E nós vemos que ele disse. Ele estava angustiado, começou a suar gotas de sangue.
Vejam a angústia de Jesus. Mas ele disse ao Pai: Pai, que não se faça a minha vontade e sim a tua. Mas se for possível, passa de mim este cálice. Vejam que Jesus, ele vai cumprir a missão. Ele vai cumprir a missão aqui na terra. Se você fosse a única pessoa neste mundo, Jesus, ele vinha e fazia tudo igual, meu irmão. Por isso eu quero lhe dizer, irmão Ricardo, sinta o amor de Jesus nesta noite a abraçá-lo e a dizer-lhe que o ama. E se você fosse a única pessoa, ele viria e o abraçava e iria à cruz morrer por si pelos seus pecados. Porque ele quer que todo o mundo se salve e que venha ao conhecimento da verdade. Por isso, meus irmãos, antigamente o apóstolo Paulo, ele se reunia com os irmãos nas casas, chamava-se Igreja Primitiva. E hoje em dia o que Deus ele quer de nós, que sejamos a Igreja Primitiva, tenhamos intimidade com Ele, que nos unimos aos verdadeiros, porque a palavra de Deus vai dizer, pelos frutos os conhecereis. Hoje em dia, meu irmão, nós vemos nas igrejas evangélicas o evangelho da prosperidade. Vai tudo correr bem, tudo vai ser bênção, Deus vai lhe dar aquilo, vai lhe dar o carro, vai lhe dar a casa. Meu irmão, sobre o dízimo, nós não temos que dar nada obrigado, é dar segundo o nosso coração. Porque o dízimo representa a lei antiga, o Velho Testamento, e representava alimentos. E eram os sacerdotes que tinham que dar. Por isso o dízimo não é para o nosso tempo, meu irmão. Sim, nós temos que ajudar a obra, mas é segundo o nosso coração, porque nós agora andamos na lei de Cristo. E a palavra de Deus vai dizer, meu irmão, que a lei de Cristo é levarmos as cargas uns dos outros. Então, meu irmão, a lei de Cristo é levar as cargas uns dos outros. E o que é isto? É orarmos uns pelos outros. É eu levar a sua carga, você levar a minha. E estarmos em comunhão com o Pai. E estarmos a cuidar um dos outros. Isso é o amor de Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, a palavra de Deus vai dizer, pelos frutos os conhecereis. Eu vou lhe dizer, meu irmão, Deus antes de acontecer disto da pandemia, Deus fez-me ir a dormir à casa de um pastor da congregação onde eu estava, porque foi noutra cidade, para depois vir de Boleia para a minha cidade, que havia culto de manhã, para me revelar o oculto que estava na congregação. Eles não acreditavam no arrebatamento. Sim, e a palavra de Deus é bem explícita. Se alguma coisa contrária à palavra de Deus é anátema. E eu disse, eu não ando aqui por homens, eu ando pelo Espírito Santo, eu ando pela palavra de Deus. Não acreditam no arrebatamento, tinham outra doutrina. E Deus me mostrou tudo. E não queriam pessoas domingueiras e sim pessoas com compromisso. Desde que saiu a pastora lá da igreja, nunca mais houve unção e Deus mostrou-me o oculto. Pois é, meu irmão, porquê? Porque Deus tem sido fiel na minha vida. Eu estou-lhe a dizer, quando você tem intimidade com Deus, renuncia às coisas deste mundo, você anda em obediência. O Espírito, você anda pelo Espírito Santo. Você onde vai, vê o sobrenatural de Deus na sua vida.
E Deus cuida de você nos mínimos detalhes. Deus vai o utilizar para ajudar as pessoas. Se alguma coisa se passa, Deus faz o sobrenatural na nossa vida. É o que eu tenho visto na minha vida. Porque Deus é fiel. Deus é fiel, meu irmão. Mas temos que andar em obediência. Andar em temor a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, aleluia. Ao nosso Deus, que Ele é maravilhoso. Pois é, meu irmão. Por isso, meu irmão, possamos andar em reverência. Termos intimidade com Deus todos os dias. Quando você fizer isso, você vai ver o sobrenatural de Deus na sua vida. Você tem intimidade com Deus. Você conta os seus problemas. Você ora pela sua família, ora pelos seus amigos. Você fala com Deus como se estivesse a falar com um amigo. E isso agrada ao coração do Pai. Amém, meu irmão Ricardo Ferreira. Agora, meu irmão, eu quero lhe dizer que ainda não recebeu Jesus no seu coração, faça-o agora comigo, porque é a maior decisão da sua vida. E, irmão Ricardo, você pode me contatar no privado. Aqui no TikTok também tem o meu YouTube, mas pode-me contatar ao privado e fazer um Skype, e eu dou-lhe o meu WhatsApp, e quem quiser, para entrar conosco na palavra, para você começar a estudar as Escrituras, meu irmão, porque é muito importante nós estudarmos a palavra de Deus. E eu também, depois Deus levou-me aos verdadeiros. Conheci o pastor Carlos Cardoso do Brasil. Através dele, ele é o pastor que prega o Apocalipse na veia. Eu quero dizer que este pastor, ele renunciou à igreja evangélica, aos Gideões na altura, porque por causa da maçonaria. Ele é um pastor que ele anda por todo o Brasil a pregar o Apocalipse, que Jesus, estamos a viver Apocalipse, a nova ordem mundial vem aí, como Deus me mostrou em sonho, uma só única moeda, um só governo político e religioso. Meu irmão, Deus mostrou-me isto em sonho, a nova ordem mundial, e nós sabemos que é o anticristo da Bíblia. Quem tiver a marca já não tem salvação possível. Qual é a tua religião? Eu não tenho religião, eu sou cristã, sou missionária de Jesus, eu sigo Jesus Cristo, eu ajudo muitas pessoas através do Espírito Santo de Deus, não é? Porque Deus opera na vida da pessoa, não sou eu, e sim o Espírito Santo de Deus. Eu sou apenas uma serva de Jesus, amém? Jesus, ele não veio por religião. E outra coisa, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que o Deus deste século cegou os entendimentos de muitos, assim como vimos que o apóstolo ficou cego, o apóstolo Paulo, não é? Ele ficou cego e ele teve de ter uma libertação. Então assim as pessoas só podem ser libertas por Jesus Cristo. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Amém? Jesus, ele veio por amor. Onde ele passava, ele transformava a vida das pessoas, irmão. Ele condenava os religiosos. Ele falava bastante alto para eles, chamando-lhe de hipócritas. Não é, meus irmãos? Os religiosos diziam que ele expulsava
expulsava os demónios e faziam as curas por Belzebu, pelos demónios, não é? E até que o crucificaram. Mas pronto, isso aí foi propósito de Deus. Mandar o seu único Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém, glória a Deus. Não, meu irmão, tens que pagar dízimo. Ainda agora falei aqui sobre o dízimo. O dízimo é no Velho Testamento. Os sacerdotes tinham que dar alimentos, como nós vemos. Não tem que se pagar nada. Nós, quando damos, é segundo o nosso coração. Nada obrigado. Não tem que pedir desculpa. Eu já disse aqui que, pronto, eu agora, este pastor Carlos Cardoso, ele anda pelo Brasil a pregar o Apocalipse. Ele anda e anda a distribuir cestas básicas. Se os irmãos ainda não tinham chegado, amém, pronto, não importa, meu irmão. Eu estava aqui a dizer que Deus, hoje a pregação é termos intimidade com o Pai. E Deus, o Evangelho de Jesus é transformação de vida. Porque quando Jesus ele entra